nós estamos vendo, assistindo um fato histórico e de forte repercussão nas redes sociais. Milhares estão indo às ruas em Cuba pedindo vacina, comida e demais fatores básicos para a sobrevivência de uma sociedade que há anos é controlada com mão firme pela família dos Castro. A defesa da ditadura cubana ainda é um estigma na esquerda. Pergunta a presidente Gleisi Hoffmann se, diante do que estamos vendo, não é o caso de evoluir diante desse pensamento. E ao ex-prefeito Gilberto Kassab, o que é que a terceira via tem a oferecer a quem entende que um embargo econômico tão duradouro e severo como o imposto pelos Estados Unidos inviabiliza qualquer discussão séria a respeito do futuro político da ilha caribenha? Quem começa respondendo é a deputada Gleisi Hoffmann. 2 minutos, deputada. Não, cumprimentar a Daniela, que fez a pergunta, eu não sei qual é tão surpreendente ver uma manifestação em Cuba. Uma manifestação, temos manifestação em todos os lugares do planeta, temos manifestações no Brasil, temos manifestações nos Estados Unidos, temos manifestações na Europa, tivemos manifestações nos nossos governos aqui. E uma manifestação que foi muito respeitada, inclusive, pelo governo cubano. Eu vi o presidente Díaz-Canel andando pelas ruas de Cuba, conversando com as pessoas, não vi nenhuma repressão. Até quero lembrar aqui o que o presidente Lula disse hoje no Twitter, não teve nenhum policial pisando ou colocando o joelho na garganta de ninguém para reprimir manifestação. O que nós temos que entender é que é um grito de Cuba, inclusive para o cenário internacional. Há 60 anos esse país sofre embargo dos americanos, embargo econômico. É uma ilha pequena, ela é proibida de fazer comercialização e negociação com outros países. Vamos lembrar aqui que os cubanos não conseguiram comprar respiradores por conta do embargo que os Estados Unidos fez. Não conseguem muitas vezes comprar alimentos, não conseguem comprar peças e equipamentos. E Cuba tem sido um país que tem prestado solidariedade internacional aos povos através dos médicos cubanos, da sua medicina, está desenvolvendo vacina. Então, eu acho que mais do que olhar e criticar, o governo cubano, tem que olhar o que países como os Estados Unidos, que têm poder no mundo, estão fazendo com Cuba. A ONU já deliberou para suspender os embargos. Por que o Biden não vai lá e não conversa com Cuba, suspende os embargos e Cuba pode retomar suas atividades do turismo, ter seu povo empregado e ter renda? Aliás, o Obama começou essa negociação, aí veio Trump e parou tudo, como se Cuba fosse um país a ser eliminado do mapa. Eu acho isso muito ruim. A gente tem que respeitar os países antes de tudo e respeitar a autonomia dos seus povos e ter esses países condições de se desenvolverem. Vamos à réplica, 1 minuto para Gilberto Kassab com relação a essa pergunta direcionada a Gleisi Hoffmann. Nessa questão, na anterior eu convergi com a Gleisi, mas nessa eu divirjo totalmente. É inaceitável que um país tenha no seu comando décadas a mesma família. Não tem como um regime político que não se abre para a democracia, um regime político que todos sabem é questionado em todos os cantos do mundo. O embargo econômico, é muito fácil fazer essa argumentação, mas o que está em questão não é embargo econômico, o que está em questão é o modelo político de Cuba. É inaceitável, não existe eleições livres, o seu povo não tem liberdade, a saúde, a educação, o desenvolvimento econômico, a geração de empregos levam o seu povo a ter uma vida realmente com um baixíssimo padrão, fazendo com que o mundo inteiro fique penalizado, diante dessa situação. Não vamos misturar. O problema do regime político é muito sério. Países como Cuba, como Venezuela, eles precisam mudar essa postura, precisam praticar a democracia, porque essa é a principal razão de todos os seus males. Vamos à tréplica, 1 minuto para a deputada Gleisi Hoffmann. Olha, baixo padrão de vida, nós não precisamos citar outro país, basta citar o Brasil, mais de 70% da população no Brasil ganha até 2 salários mínimos, vive em condições de pobreza, nós voltamos com a fome. E o que nós temos aqui? Um país que é democracia, claro, nós queremos democracia. Agora, a democracia ela também tem que ser substantiva, ela tem que dar respostas ao povo.
Cuba tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Forma bons médicos, médicos que ajudaram o Brasil. Quando nós tínhamos os mais médicos, nós tínhamos assistência nas periferias brasileiras, tínhamos assistência com os indígenas. Aí entrou Bolsonaro e mandou todo mundo embora. Isso é muito ruim. Então, nós temos que respeitar. Se nós queremos que Cuba mude o seu sistema, ok, podemos fazer esse debate, temos que fazer com os cubanos, eles têm que fazer. Agora, o que não pode é o mundo querer impor um sistema a outro país, fazendo embargo econômico, prejudicando o povo. Porque o embargo americano, Kassab, não prejudica o governo cubano, prejudica a população, que fica sem ter acesso a bens. Presidente do PSD, Gilberto Kassab. Daniela Lima também deixou uma pergunta direcionada ao senhor. Ela questionou o seguinte: o que a terceira via tem a oferecer a quem entende que o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos inviabiliza as discussões sobre o futuro político de Cuba? 2 minutos para a sua resposta. Ter uma política internacional eficiente, uma política internacional que consiga, com os seus esforços e com o peso político do Brasil, ajudar Cuba a praticar a democracia. Vamos aqui admitir, nos últimos 20, 30 anos, os nossos governos não foram felizes, não conseguiram fazer com que Cuba praticasse a democracia. A questão do embargo econômico, ela é relativa. Sob o ponto de vista humanitário, evidentemente que isso tem que ser criticado. Sob o ponto de vista humanitário, é evidente que nós precisamos estender a mão para o povo cubano, mas tudo tem uma razão de fundo, Dani. O principal é que se pratique a democracia para que as nações se integrem mais. Um regime fechado como Cuba impede essa relação aberta entre os povos. Isso é claro para todos. É essa a posição da terceira via, é essa a posição que o PSD vai defender para que a gente possa contribuir com esforços do Brasil, com o peso que tem a nação brasileira para melhorar a vida das pessoas em Cuba e, mais do que isso, melhorar a qualidade do seu governo, melhorar o seu processo político para que haja mais integração de Cuba e do seu povo com o mundo inteiro. Vamos à réplica de Gleisi Hoffmann. 1 minuto. Bom, eu não sei se a gente tem como ensinar ou impor a democracia a um outro país. Nós mal conseguimos defender a nossa. Olha aí o que aconteceu. Um arremedo de ditador na presidência da República. A democracia do Brasil também tem as suas fragilidades. Eu acho que nós temos que fortalecer a nossa, cuidar dos nossos problemas, ter solidariedade internacional e, claro, no debate, tentar fazer com que a gente possa avançar a vida dos povos, a qualidade de vida. Agora, o que eu não posso admitir é que tenha sanção internacional, né, para se imiscuir na questão dos outros países. Por que os Estados Unidos, que é tão defensor da democracia, não tem a mesma atitude com a Arábia Saudita? Agora tem com Cuba. Então, tem 2 pesos e 2 medidas, nós temos democracia diferente, a democracia interessa aos interesses daquele que tem o mando econômico. Acho que é isso que nós temos que discutir. O Brasil sempre teve uma política diplomática de respeito à autodeterminação dos povos, e é assim que a gente tem que continuar. Passo a palavra a Gilberto Kassab para a tréplica. 1 minuto, por favor. Essa é a razão da nossa divergência. Essa é a razão da existência do PSD, um partido que veio para tentar renovar os nossos quadros na vida pública, um partido que veio para enfrentar os desafios que não foram vencidos nos últimos 20, 30 anos. O PT esteve quase 16 anos à frente do poder. O PT, se você tentar identificar aonde ele agiu para melhorar o sistema político de Cuba, eu não vi nenhuma ação, não é? Isso que está em questão. Ao contrário, né, nós tivemos nos últimos anos, e também em relação aos outros governos, financiamentos públicos com o governo brasileiro para empreendimentos em Cuba. Nós tivemos uma relação muito próxima, com muita generosidade, sem em nenhum momento cobrar contrapartida do regime cubano na abertura do regime, para que o seu povo pudesse ser mais livre. A terceira via, o PSD, vai ter uma relação de cooperação com Cuba, construtiva, mas exigindo contrapartidas, porque não vamos fazer embargo, mas exigindo contrapartidas efetivas, em especial na abertura política do seu regime, para que o seu povo tenha mais liberdade e possa praticar a democracia.